Você já sentiu que às vezes é difícil a fé caber na sua rotina, no seu dia a dia? Hoje nós queremos conversar sobre isso com vocês, baseado em Atos 3, como nós podemos exercitar a Hum, nossa fé no meio da nossa rotina. Em Atos 3, nós vamos ver eles indo para o templo na hora da oração, mas no meio disso há uma cura de um paralítico. E nós vamos meditar sobre como nós podemos, no nosso caminhar, no nosso dia uhum. a dia, na nossa rotina, como nós podemos ver os milagres de Deus e exercitar a nossa fé. Sim, isso conversa muito com o princípio do movimento Família e Fé. A ideia é como nós podemos viver esse relacionamento com Deus e também relacionamentos saudáveis uns com os outros a partir das nossas casas e na nossa rotina diária. Então, nós vimos em Atos capítulo 1, nessa série que estamos fazendo sobre o livro de Atos, como Jesus prometeu o Espírito Santo e pediu aos seus discípulos que aguardassem ali em Jerusalém até que eles fossem revestidos do poder do Espírito Santo. Em Atos 2, esses discípulos, apóstolos de Jesus, aguardando em oração, recebem a promessa do Espírito Santo e se tornam então uma comunidade viva, vibrante, cheia do Espírito de Deus, vivendo os propósitos de Jesus. Em Atos 3, nós vamos ver esse milagre extraordinário que acontece também em um momento de rotina para os apóstolos Pedro e João. E eu e Rafa vamos fazer aqui algumas lições práticas sobre como nós podemos viver no dia a dia essa fé que nos conecta com Deus, que nos conecta uns com os outros a partir da nossa rotina diária. Sim, então sejam bem-vindos ao podcast Família e Fé e vamos juntos então ler agora Atos capítulo 3. Sim. Se você faz parte de um dos nossos grupos do Movimento Família e Fé, você pode agora ficar à vontade para pausar esse podcast e fazer a leitura pessoal do capítulo inteiro de 3 com o seu grupo pessoalmente. Se você ainda não faz parte de um dos nossos grupos, eu e a Rafa te convidamos agora a atentamente meditar conosco essa leitura tão bela de Atos capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura completa e pedimos que você acompanhe conosco atentamente. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, nos dê Sim, entendimento e Senhor. revelação, nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração de entendimento. Recebemos as Escrituras agora com alegria, com gratidão e pedimos-te a revelação do teu Espírito Santo, Sim, meu em Pai. nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então, Rafa, Atos 3. Sim. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Um aleijado de nascença estava sendo levado dias para a porta do templo chamado Formosa. Ali ele era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Ao ver que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou com atenção para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho dou a você. E Pedro fala àquele homem aleijado: Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andar e louvar a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Sim, e continua. Apegando-se o mendigo a Pedro e o João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Quando viu isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram diante de Pilatos, embora este tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo, pediram que fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus é que o mesmo nome
fortaleceu esse homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por meio de todos os profetas, dizendo que o Cristo de Deus haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, que já foi designado a vocês, Jesus. É necessário que o céu receba até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois Moisés disse: O Senhor, o seu Deus, levará dentre os seus próprios irmãos, levantará dentre os seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele disser. Quem não ouviu esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. Vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Mencionando aqui a promessa de Deus ao patriarca Abraão em Gênesis capítulo 12. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Apóstolo Pedro corajosamente então anuncia a palavra de Deus, aproveitando aquele milagre extraordinário, talvez um dos primeiros milagres que Pedro e João experimentaram depois da morte de Jesus, enquanto, como nós dissemos desde o princípio desse vídeo, eles estavam sendo fiéis no simples, no dia a dia, na rotina. Então eu e a Rafa queremos ver como nós podemos aprender com essa experiência de Pedro e João a viver também o extraordinário de Deus e conciliar o viver da fé com o nosso dia a dia. Sim, o que também me chama bastante atenção é que aquele homem, ele ia sempre naquele mesmo lugar, sempre Uhum. ali pedir esmolas. Mas um dia, um belo dia, ele recebeu a cura dele. Ele estava ali pedindo esmola como ele pedia para todas as pessoas, mas quando ele esteve ali diante dos apóstolos, estavam cheios da presença de Deus, ele pediu dinheiro, mas eles disseram: Eu tenho algo maior para você. E talvez um dia comum na sua rotina, em algo que você faz todos os dias da mesma forma. Você não, talvez, muito provavelmente, não está pedindo dinheiro como aquele homem estava ali na porta do templo, mas talvez você tenha esperado um milagre, tem feito as coisas diariamente da mesma forma. E saiba que o de repente, um dia, Deus pode agir milagrosamente na sua situação, né, meu amor? Sim, o Salmo 141, verso 2, tem uma relação muito direta tanto com o costume judaico que havia do sacrifício da tarde. O povo de Israel oferecia um sacrifício todos os dias pela manhã e outro sacrifício todos os dias à tarde, conforme ordenava a lei de Moisés. E nós vemos aqui um cumprimento profético desse sacrifício, assim como o próprio Jesus foi crucificado também no momento da tarde, em torno da hora nona, que é aproximadamente 3 horas da tarde. Nós vemos quando o Salmo 141 diz: Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Então era um hábito para o povo judeu subir até o templo. O templo em Jerusalém ficava num local alto, onde eles subiam para orar e adorar a Deus como uma rotina. Então nós vemos aqui uma ocasião em que eles estavam indo para orar, para buscar a Deus, e Deus responde no momento de oração. Isso me faz lembrar de quando eu era adolescente e eu tinha hábito ali na cidade de Pinheiral, no interior do Rio de Janeiro, de ir orar no monte, às vezes sozinho, às vezes com alguns amigos, e ao ir para aquele monte eu estava indo buscar a Deus. Eu não estava na expectativa de curar alguém no meio do caminho ou de experimentar um milagre extraordinário, mas muitas vezes no dia a dia, enquanto nós estamos orando, Deus opera maravilhas e nós nem mesmo imaginamos.
Nós podemos praticar oração dentro do carro, nós podemos praticar oração dentro da nossa casa, não é, Rafa? Como Sim, parte da rotina. A oração é um dos elementos que nós vemos nesse texto que podem nos ajudar a nos conectar com Deus e também desfrutarmos relacionamentos melhores uns com os outros no nosso dia a dia, sim. praticando a oração. E existe várias formas. Eu mesmo tenho um grupo de oração com as minhas amigas através do WhatsApp, onde amigas que estão aqui na mesma cidade que eu estou, aqui nos Estados Unidos, estão em outras cidades, estão aí no Brasil. Nós oramos juntas. Nós também podemos orar sozinhos dentro do nosso quarto, assim como na Bíblia diz também, fechar a porta e orar diante do Pai que conhece as nossas necessidades. Nós podemos ir a um grupo de oração. Eu lembro, assim, quando eu estava no começo da minha caminhada cristã, eu sempre gostei muito do fato de orar coletivamente com outras Uhum. pessoas, porque é tão lindo. Ao orar, você vê como as pessoas se achegam a Deus e como cada um, de forma diferente, tem uma forma de orar, de ter esse relacionamento de conversa com Deus, de se Sim, colocar, de se expressar diante de Deus. E eu, ali, da minha adolescência, no início da minha fé cristã, eu ia no grupo de oração com com senhoras, eu era mais nova, adolescente ali, mas eu tinha essa fome e sede. Então, há também essa esse poder, esse movimento de orarmos, sejam sozinhos ou em grupo, que é algo tão sim. precioso na fé cristã, que nós sabemos que nós não estamos simplesmente repetindo algo e ninguém está nos ouvindo, mas o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que vê todas as coisas, é quem está recebendo as nossas orações como um Sim, incenso, assim graças a como nós Deus. podemos ver também em Salmos que o Tiago acabou de Sim, dizer. na Bíblia, incenso aponta para a oração. Nós vamos discutir sobre oração e aprofundar esse tema ao longo desse estudo de Atos nos próximos episódios também, porque é um tema muito recorrente, algo que de fato faz parte do nosso dia a dia. Então, em primeiro lugar, se você quer se conectar mais com Deus no seu dia a dia, nós te convidamos a praticar da maneira que você sabe e pode a oração como algo constante no seu dia a dia. Quero deixar duas frases aqui para sua reflexão apenas sobre oração. Eu e a Rafa tivemos o privilégio de fazer um período de formação, acadêmica e pastoral no Christ for the Nations, que é o Instituto Cristo para as Nações, para todas as nações em Dallas. E o fundador daquele instituto, que já era falecido quando nós chegamos lá, ele deixou uma frase que está escrito nas paredes, é uma frase muito repetida na escola, no CFNI, quando Gordon Lindsay disse que todo homem deveria fazer todo dia pelo menos uma oração violenta. E algo que muitas pessoas discutem nessa frase intrigante é o que ele quis dizer por essa oração violenta. Certamente uma oração fora do comum, uma oração em que você se expressa mais fortemente. Mas eu gostaria de trazer para sua reflexão esse conceito, que todos os dias você possa de fato fazer pelo menos uma vez por dia, uma oração violenta, uma conexão com Deus extraordinária, fora do comum, nada religioso. Outra frase muito interessante sobre oração é de Moody, que diz que todo grande movimento de Deus pode ser rastreado. Se você for traçando esse movimento até o seu início, o que que você vai encontrar lá no início? Um indivíduo nos seus joelhos clamando a Deus. Todo grande movimento de Deus pode ser rastreado até que você encontre um indivíduo nos seus joelhos clamando a Deus. A oração, de fato, faz parte de cada um dos movimentos extraordinários de Deus, como nós vemos aqui em Atos 3, com o princípio da igreja. Além Sim. da oração, nós vemos também o hábito da rotina. É importante de nós praticarmos o nosso relacionamento com Deus e com os outros a partir do dia a dia. Nós vemos que essa oração da tarde, como eu já disse, às 3 da tarde, era algo que o judeu fazia costumeiramente, era hábito eles irem ao templo para adorar o Senhor. Moisés tinha prescrito que eles deveriam fazer um sacrifício todas as tardes, então eles iam para o sacrifício e eles iam para orar ao Senhor. Esse era o hábito dos judeus. À medida em que nós vamos avançar no livro de Atos, nós vamos ver também o evangelho chegando aos gentios, que não tinham o hábito de realizar o sacrifício da tarde, não tinham o hábito da oração das 3, mas nós vemos que todos nós podemos, na nossa rotina, nos conectar com Deus, e essa é uma proposta do movimento Família e Fé, Sim, né. e é tão lindo em Atos, nós vamos vendo como esses gentios se reuniam. Eles se reuniam nos seus lares, eles juntos repartiam o pão, faziam alimento, se alimentavam juntos, e é algo que a gente tanto gosta de fazer, né? Reunir amigos, pessoas, e ali junto naquela comunhão, eles
falavam, davam os testemunhos e compartilhava sobre Deus. Então que nós possamos da forma que é a forma que nós vivemos, também ter essas reuniões, estar junto com pessoas, Sim, assim como eles iam lá nesse momento de oração para se reunir com outras pessoas, com outros judeus, que nós também possamos nos reunir. Se você está agora num grupo Família e Fé, você está reunindo com outras pessoas. Se você está nos ouvindo, seja através do YouTube, do podcast, do Instagram, seja qual a rede social que você está nos ouvindo e você não participa de um grupo, de um grupo de pessoas que estão buscando a fé juntas de uma forma saudável, nós convidamos você também a participar, né, com Tiago? certeza. Em Lucas 16, Jesus fala sobre ser fiel no pouco para que ele nos coloque sobre o muito. Eu sei que o nosso dia a dia envolve várias tarefas que são responsabilidades nossas, como marido, como esposa, como pais, como funcionário ou como um empresário que você é, uma empresária. E nós não estamos falando aqui de viver uma fé desconectada, uma fé que vai deixar de lado as nossas responsabilidades para praticar a oração, meditar nas escrituras sagradas. Pelo contrário, o que nós estamos trazendo aqui é essa reflexão de como nós podemos, na prática das nossas responsabilidades, viver o nosso relacionamento com Deus e uma fé crescente. E Jesus mesmo disse: quando nós somos fiéis no pouco, quando nós somos fiéis no simples, naquilo que está diante de nós, Ele nos colocará sobre o muito. Então, nosso convite hoje para você é que no seu dia a dia, se você tem, por exemplo, o hábito de dirigir todos os dias até o seu trabalho ou algum local, você pode fazer desse percurso, enquanto você está dirigindo, um momento para colocar um louvor no seu carro e adorar a Deus de todo o seu coração. Eu lembro fazendo isso com o Micael e a Sara, bem bebezinhos. Hoje em dia eu dirijo mais sozinho aqui onde nós vivemos do que com as crianças, mas o meu tempo no carro é um momento de ouvir a Bíblia em áudio, ouvir louvores enquanto eu adoro a Deus e também orar. Muitas vezes oro em línguas, oro em comunhão com Deus. Quando você está no seu trabalho, é um lugar onde você pode, em qualquer oportunidade, compartilhar a fé, talvez separar um tempo que seja mais tranquilo para, se você pode fazer uma leitura, né? Ler as escrituras sagradas e adicionar no seu dia a dia esse hábito de viver a fé e compartilhar a fé com Não outros. existe uma forma que é certa ou correta, mas existe a forma que é a sua rotina, o seu dia a dia, mas Uhum. sempre há um tempo e um momento que nós podemos exercitar mais a nossa fé, disciplinas espirituais como a oração, como meditar na palavra de Deus e estar também em comunhão com outras Sim, pessoas. eu creio que à medida em que nós somos fiéis no pouco que nós fazemos no dia a dia, Deus mesmo vai abrindo oportunidades, vai nos fortalecendo para nós desenvolvermos disciplinas espirituais mais profundas e experimentarmos mais dele no nosso dia a dia. Então nós vimos a oração, nós vimos a rotina dos apóstolos e outra coisa que nós vemos claramente nesse texto de Atos 3 é a importância da prática do perdão. Observe que a cura física daquele aleijado que estava na porta do templo abriu oportunidade para Pedro pregar o evangelho e trazer também uma oportunidade, um, uma mensagem de cura espiritual e emocional para aqueles que os escutavam. Pedro chama ao arrependimento, Sim. Pedro chama a voltarem-se para Deus, porque não bastava aquela cura física. A obra que Jesus fez por nós na cruz, ela é completa e engloba todas as áreas da nossa vida. Aquela hora em que eles estavam indo orar era a hora da oração e também a hora do sacrifício da tarde. É muito interessante que, assim como o Antigo Testamento ensina na lei de Moisés, no Pentateuco, sobre um sacrifício que deveria ser feito todas as tardes, em torno das 3 da tarde, o Senhor Jesus também foi crucificado exatamente nesse momento, para mostrar que Ele é o sacrifício perfeito e completo, aquele que nos reconcilia com Deus. E a mensagem que nós vemos aqui é que assim como Jesus, esse Cordeiro de Deus, foi sacrificado às 3 da tarde, hora em que os apóstolos estavam subindo para a oração, eles também, como apóstolos de Jesus, têm a oportunidade de trazer a mensagem de perdão. Ou seja, nós somos perdoados para também oferecer perdão a outros. Sim, e Pedro relembra isso como, mesmo na ignorância, o povo entregou Jesus, mas isso já tinha sido previsto pelos profetas, que Jesus haveria de morrer para perdoar os pecados. Então, nós temos hoje em dia, para nós também, nós somos perdoados através do sacrifício de Jesus, Uhum. nós recebemos esse perdão e nós somos também convidados a perdoar. Então, nós refletimos também como será que está, nós nos sentimos perdoados, que Deus já nos perdoou ou nós precisamos liberar perdão?
Ou seja, nós vemos então aqui que Deus opera quando os apóstolos estão orando, Deus opera quando os apóstolos estão na sua rotina do dia a dia, e Deus opera quando eles trazem essa mensagem de perdão e oferecem do perdão que eles mesmos receberam. Então, eu e a Rafa queremos deixar 3 perguntas para sua reflexão e assim concluímos esse episódio. Vamos rapidamente orar pela sua vida e pela sua família. A primeira pergunta qual é, Rafa? Como está a minha vida de oração? Vocês têm orado? Como tem estado a sua vida de oração? A segunda pergunta é: onde Deus quer agir na minha rotina, no meu dia a dia, na agenda que eu tenho hoje, que talvez não seja muito flexível para você, mas dentro dessa agenda, onde Deus deseja e pode agir no seu dia a dia? E a terceira, e a terceira questão é: há alguém que eu preciso perdoar? O perdão não é apenas para a pessoa que precisa ser perdoada, mas também para você. Então é fundamental que você receba do perdão de Jesus na sua vida e também possa compartilhar desse perdão com essa pessoa, essa memória que vem à sua mente agora mesmo. Eu e a Rafa queremos orar rapidamente com vocês e te incentivamos a praticar a oração no seu dia a dia, valorizar a sua rotina como momentos, oportunidades de encontro com Deus e também receber de todo o seu coração o perdão que está disponível em Jesus e compartilhar desse perdão com outros. Pai, Amém. muito obrigado pela oportunidade de refletirmos na tua palavra e Sim, tirarmos aqui Senhor. algumas lições de tantas que esse texto de Atos, capítulo 3, nos ensina. Recebemos tua palavra com alegria e com gratidão e oramos também por essa pessoa que está conectada conosco agora. Santo Oramos Pai pela sua de família Deus. e pedimos que a oração possa ser algo desenvolvido na vida dessa pessoa. Talvez uma pessoa que já tem o hábito de orar, que ela possa orar mais, que ela possa incluir a oração como parte da sua rotina. E para esses, Pai, que ainda não consideram que sabem orar, que têm uma prática da oração, nós pedimos que o Senhor comece a os despertar e a os ajudar, pelo poder do Teu Espírito Santo, a orarem, assim como os apóstolos, os discípulos, começaram a praticar a oração quando eles não tinham mais Jesus ali com eles e Sim, Pai. mantiveram comunhão com o Senhor através da prática diária e constante da oração. Oramos também por aqueles que precisam, Pai, receber o Teu perdão. Eu e Rafa declaramos a Tua paz agora, tua Sim, meu Pai. salvação e o perdão pelo sangue de Jesus que foi Amém, derramado na Senhor. cruz do Muito obrigado Calvário pelo teu sobre essa sacrifício. pessoa que ora conosco Sim, agora. Pai. E pedimos que o Senhor coloque, Pai, no coração dessa pessoa capacidade de perdoar aqueles que ela precisa perdoar. Em nome de Jesus, oramos por libertação, por curas emocionais e por liberação de perdão, mesmo onde parece impossível. Sim, meu Pai. Pedimos tua ajuda e recebemos agora a tua palavra com ações de graças. Em Amém, nome Senhor. do Senhor Jesus, oramos e te louvamos. Amém. Amém. Então, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, e nos vemos no próximo episódio para Sim, meditarmos em Atos sim. capítulo Muito 4. obrigado pela sua atenção e por compartilhar esse episódio com alguém de quem você se lembra agora. Nós amamos muito vocês. Um abração.